para quem estava achando que ao menos no metaverso estaria a salvo de ser acusado de alguma coisa no futuro e poder desenvolver um relacionamento ainda que virtual, meu amigo, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu quero desejar a todos um feliz ano de 2024. Entreguem o seu caminho, os seus propósitos ao Senhor, confiem nele e podem ter certeza que as coisas darão certo. Agora, se o Messias não for o seu guia, esqueça, meu amigo, nada do que você planejar para esse ano vai dar certo. Pode parecer fanatismo religioso, mas eu não vou me omitir mais esse ano. Nesse ano de 2024, eu serei cada vez mais enfático em relação a isso. Não adianta eu ficar falando aqui sobre masculinidade, falando sobre política, falando sobre relacionamento, falando sobre tecnologia, se você não entender que o problema essencial do ser humano não está em nenhuma dessas áreas. O problema essencial do ser humano é espiritual, está na alma. E ao menos que você entenda isso, meu amigo, pode se preparar para um futuro sombrio, inclusive de impossibilidades de relacionamento, meu amigo, no mundo virtual. Eis então que a polícia londrina resolveu pela primeira vez investigar um crime que aconteceu no metaverso. E que crime é esse? Não poderia ser outro, né? Um crime de, vamos dizer, forçação de barra para a intimidade. Eu vou evitar usar a palavra aqui, porque a plataforma não gosta muito, mas é um crime que está lá no nosso Código Penal, salvo melhor juízo, no artigo 213 ou é no 214, por ali. Vocês sabem muito bem, pesquisem aí que vocês vão descobrir. Não que isso já não tenha acontecido antes, supostamente, mas pela primeira vez, então, a polícia, pasmem os senhores, a polícia vai investigar um crime, né, de suposto aí, esse ato de violência contra uma adolescente. Enfim, a reportagem não deixa muito claro. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para a reportagem original lá no Daily Mail. Enfim, uma adolescente que estaria nesse jogo virtual e o avatar dela, então, teria sido abordado por um grupo de avatares de homens adultos. Não sei como é que eles chegaram a essa conclusão na reportagem, mas enfim, para criar narrativa é importante. E o avatar dela, então, teria sido violentado. E aí surgiram os especialistas, obviamente, para criar todo aquele pânico generalizado, que visa o quê? Visa a regulamentação estatal, como eu vou falar na sequência, mas enfim, dizendo que a menina tinha sofrido um trauma equivalente ao que uma mulher sofre no mundo real, o que é algo bizarro, me desculpa, querer comparar o que uma mulher no mundo real passa, meu amigo, numa situação dessa, com que uma adolescente num jogo, que dizem que inclusive era muito tosco, né? Um avatar tosco, não era nem um avatar muito realista. Querer comparar a situação dessa adolescente com o que uma mulher no mundo real passa, me desculpa, é uma piada dessa geração que realmente é cada vez mais floquinho de neve, é cada vez mais fragilizada. Mas ainda assim cabem algumas perguntas, né? Cadê os pais dessa adolescente, então, para impedi-la de jogar um jogo onde isso poderia acontecer? E mais do que isso, a própria reportagem diz que em um dado momento ela desativou uma bolha de proteção que existe no avatar exatamente para impedir esse tipo de abordagem desejada. Por que ela desativou essa bolha? Né? A gente não está falando de uma criança aqui. A reportagem dá a entender que era uma adolescente. Então ela sabia o que ela estava fazendo. E como não poderia deixar de ser hoje em dia na internet, os comentários eram realmente o melhor de tudo, né? Gente lá reclamando que já tinha sido morta no GTA, já teve o carro roubado no GTA, então vai na delegacia agora. Eu já tenho casos, inclusive, para relatar, né? Casos para relatar de violência contra a mulher. Quando eu jogava com a Chun-Li no Street Fighter, que eu ficava apanhando do Ryu, apanhando do Ken, porque eu nunca fui nenhum craque nesse jogo. E aí, então, eu vou na delegacia agora denunciar a violência contra a mulher. É ridículo isso, né? Muita gente até brincando, dizendo, então tudo bem, já que o crime foi no metaverso, ele tem que ser investigado no metaverso. Senhores, enfim, brincadeiras à parte, o fato é que esse episódio trouxe à baila lá na Inglaterra a necessidade de que o Estado regule também esse tipo de situação, porque é inadmissível que isso aconteça. E é claro que eles vão usar um caso esdrúxulo, mas que a gente sabe que o objetivo, no final, é o quê? É ir caminhando para o mesmo cenário de inviabilidade de interação entre seres humanos, principalmente de interação entre homens e mulheres. A nossa legislação lá na década de 40 previa esse crime que aconteceu lá no universo virtual, já previa, aliás, previa muito antes, né? Isso aí é um crime que sempre existiu nos ordenamentos jurídicos humanos desde sempre. Mas você veja, foi evoluindo, meu amigo, a tal ponto da gente ter chegado no protocolo que não é não.
É um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card para você assistir. O que esse protocolo não é não? É mais um protocolo para inviabilizar a interação entre homens e mulheres, porque você faz o quê? Você inviabiliza relacionamentos, inviabilizando relacionamentos, você inviabiliza a família, e aí você atinge uma série de objetivos que esse pessoal, né, que essa elite serva da serpente quer atingir. Queda de natalidade, atomização dos seres humanos, quebra dos vínculos afetivos entre seres humanos, que inclusive é o que o Bauman trata nesse livro aqui, né? Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. É um livro que eu quero recomendar mais uma vez aqui no canal. É um livro que vale muito a pena você ler. Mas enfim, a gente caminha para um cenário não apenas de amores líquidos, né? Que as pessoas já não conseguem mais ter um vínculo afetivo verdadeiro umas com as outras, né? A descartabilidade do ser humano, a sociedade Tinder, a sociedade Happn, que você vai descartando os seres humanos como se eles fossem mercadoria. Para além desse cenário, você ainda tem o Estado hoje em dia colaborando nesse cenário para que isso realmente aconteça. E olha, meu amigo, isso não vai demorar, vai chegar aqui no Brasil também. E a gente está falando da Inglaterra, que, aliás, é o país onde tem aquela lei segundo a qual determinados tipos de olhares, né, de um homem para uma mulher, pode configurar o quê? Assédio. E lá está o sujeito respondendo um processo, por quê? Por conta de assédio, porque olhou para a mulher de uma forma lasciva. Esse projeto, inclusive, inspirou aquela nossa senadora, não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma sociopata aqui no Brasil, que queria, né, que chegou a criar um projeto de lei muito parecido, mas que tendo em vista aí a repercussão extremamente negativa do projeto, ela acabou retirando o projeto, mas não se enganem. Esse projeto vai voltar, meu amigo. Em algum momento ele vai voltar. 2024 está aí para nos provar que tudo é possível, né? Como disse o Messias certa vez, tudo é possível que crê, meu amigo, em termos de legislação hoje em dia. Então, senhores, o objetivo, mais uma vez, é avançar para qualquer esfera onde a interação humana seja possível. Como eu vivo falando aqui, o pessoal, muita gente fala, né? Ah, isso é teoria da conspiração. Meu amigo, não é. Basta você ver os cenários sociológicos, psicológicos e jurídicos que estão sendo construídos hoje em dia em termos de relacionamento, que você vai entender que não é nada distópico. Um livro como 1984, um livro como Admirável Mundo Novo, filmes como Equilibrium, que também é um outro filme interessantíssimo. É para esse cenário que nós estamos caminhando, uma total impossibilidade de interação entre os seres humanos. Então, aquilo que estava no mundo real, meu amigo, também vai acontecer no mundo virtual. Se você for para interagir com alguém, essa interação vai ser regulada pelo Estado. Agora, se for para você interagir só com NPC, que vão ser exatamente controlados pelo sistema, ou para você interagir com um Android ou com um robô sexual, que vai ser controlado pelo sistema também, que vai ter um software ali controlado pelo sistema, aí não tem problema. Ou seja, quanto mais você for um ser humano atomizado, mais dependente e ligado ao Estado e menos ligado às pessoas ao seu redor, melhor. Em última análise, meu amigo, é exatamente isso que o sistema quer para nós. E o Messias já tinha profetizado que isso chegaria a acontecer. Lá no sermão profético dele, no Evangelho de Mateus, num determinado trecho, ele diz o seguinte: porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E tem gente que interpreta essa passagem como se ele estivesse falando exclusivamente da questão religiosa, né? E as pessoas perderiam o amor por Deus, pelo Eterno. Não, elas também vão perder o amor pelo Eterno, como a gente tem visto hoje em dia, né? Uma sociedade onde as pessoas são cada vez mais infelizes, não é só porque elas não estão mais se relacionando de forma profunda, de forma genuína, é porque elas não têm o Espírito do Eterno dentro de si. Meu amigo, dessa forma é impossível ser feliz. O Messias já havia predito um cenário como esse. O amor das pessoas esfriaria, inclusive o amor e o afeto de umas para com as outras. E aí é impossível, novamente, você não lembrar de um livro como esse do Bauman. Por isso que eu trouxe ele aqui para mostrar para os senhores. Recomendo esse livro aqui, ó, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. O Bauman fala, numa perspectiva sociológica, aquilo que o Messias já havia profetizado na esfera teológica. Então, senhores, não se iludam. A polícia, um órgão estatal, está se dando ao trabalho de investigar, enfim, um crime, né, vocês já sabem do que, no metaverso. Como se já não tivesse coisa mais relevante para ser realmente investigada. Aliás, a polícia inglesa, que vou te dizer, há um tempo atrás, uma mulher foi presa em frente a uma clínica de sacrifício de crianças, né, para não usar a expressão aqui, enfim. Ela foi presa por quê? Porque ela estava protestando com placa, gritando? Não. Ela foi presa porque ela estava orando. Eu vou deixar aqui, inclusive, um link na descrição do vídeo para essa reportagem também. Agora eu pergunto para vocês, ela foi presa porque estava gritando, estava orando em voz alta, né, como igual a irmã pentecostal da Assembleia de Deus, expulsando os espíritos ruins ali daquela clínica? Não, ela estava orando em silêncio. Ela estava orando em silêncio,
foi abordada pelo policial e o policial simplesmente a convidou aí para a delegacia para responder, porque ela não podia fazer aquilo ali. Na Europa, meu amigo, essa agenda antimessiânica, ela já está muito avançada. Agora, no Brasil, ela vai caminhar a passos cada vez mais largos. Como eu falei, o objetivo é inviabilizar relacionamentos entre homens e mulheres. Vamos ser honestos, né? Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, já é algo muito raro nos nossos dias. As pessoas estão, de fato, cada vez mais descompromissadas umas com as outras. As pessoas estão, de fato, cada vez mais superficiais. Nós temos uma quantidade cada vez maior, mas qualidade, que é bom mesmo, tá ficando cada vez mais raro. E por quê? Porque as pessoas são muito rasas. É óbvio que para um relacionamento profundo, você precisa de pessoas profundas, né? Mas o fato é que, senhores, nem no metaverso você vai estar seguro no futuro. Ou você vai estar interagindo com os NPCs controlados pelo sistema, ou com os robôs controlados pelo sistema, ou então, meu amigo, pode se preparar para ter muita dificuldade se você quiser um relacionamento concreto. E como eu venho dizendo e vou dizer cada vez mais nesse ano de 2024, meu amigo, daqui para frente, relacionamentos profundos, verdadeiros e viáveis, somente para aqueles que fizerem parte do remanescente. Quem é o remanescente? Segundo João escreveu lá no livro da Revelação, são aqueles que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm o testemunho do Messias. Esses fazem parte do remanescente. Porque, meu amigo, para o geral, a nossa sociedade realmente caminha para um abismo. Estamos, de fato, degenerados e nos afastamos completamente do eterno. Por isso, seremos cada vez mais entregues ao sistema antimessiânico, porque é exatamente isso que as pessoas hoje em dia têm buscado. Você fala sobre espiritualidade, as pessoas riem, as pessoas debocham e acham que tudo isso é uma bobagem. Mas vou falar cada vez mais de forma incisiva, porque no dia da eternidade, uma série de acusações pesarão contra mim. Se não for o sangue de Yeshua, eu realmente estarei perdido. Agora, uma dessas acusações, eu espero que não seja a de que eu fui omisso. Senhores, busquem o Senhor enquanto ainda se pode achar. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos proteja.